Era dia 26 de dezembro, o dia depois do Natal. Eu tinha ido à casa da minha filha Luciana levar a sobremesa que eles esqueceram no dia anterior. Quando cheguei, a porta da frente estava destrancada como sempre. Entrei sem fazer barulho, deixei a travessa de sobremesa na bancada da cozinha e foi quando escutei vozes vindas do jardim. Me aproximei da porta de vidro que dava para os fundos e vi meu neto Gabriel, de 14 anos, com seus amigos rindo às gargalhadas. Foi então que eu o escutei dizer: "Minha avó é tão burra que ontem demos os presentes mais feios que encontramos e ela chorou de agradecida. Minha mãe diz que ela só serve para nos dar dinheiro." Seus amigos riram. Luciana, minha própria filha, apareceu logo depois e, em vez de me defender, riu junto com eles. Senti que o mundo parava, fiquei paralisada atrás daquela porta de vidro. Então, em silêncio, me virei e fui embora. No meio da tarde, meu telefone tocou. Era minha filha chorando. "Mãe, o banco disse que você cancelou o pagamento do financiamento da minha casa." Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. O reflexo do sol impedia que me vissem de fora, mas eu enxergava tudo perfeitamente de dentro. Aquela casa enorme e luxuosa de 4 quartos amplos com piscina aquecida, que tanto orgulho dava à minha filha, mostrar para todas as amigas metidas do clube. Da minha posição, eu podia ver perfeitamente Gabriel, meu único neto, sentado confortavelmente em um daqueles móveis caríssimos de jardim que tinham comprado no verão passado. Aqueles móveis de vime importado que custaram uma fortuna, segundo me contou Luciana, toda animada. Gabriel estava cercado de 3 amigos adolescentes da mesma idade, todos vestidos com roupas de marca cara, todos rindo sem parar de algo que claramente parecia ser a piada mais engraçada do mundo inteiro. Na mão direita de Gabriel, levantado no ar para que todos os amigos pudessem ver bem sob a luz brilhante do sol do meio-dia, estava um dos presentes que eu tinha dado com tanto amor no dia anterior durante a ceia de Natal. Aquele relógio clássico elegante de ponteiros dourados que tinha me custado R$ 2.500 completos em uma joalheria do centro da cidade, quase 1/4 da minha pensão mensal de viúva que recebo do governo. Eu tinha escolhido aquele relógio com tanto cuidado durante semanas, visitando diferentes lojas, comparando preços, me certificando de que fosse perfeito para meu neto que estava crescendo e se tornando um jovem responsável. Ou assim eu pensava ingenuamente. Gabriel levantou o relógio ainda mais alto, mostrando-o como se fosse um objeto de piada, e disse com uma voz cheia de desprezo e sarcasmo, que me atravessou o coração como uma faca afiada: "Olhem esse relógio tão antigo e ridículo que minha avó me deu ontem. Quem diabos usa relógio de ponteiros hoje em dia quando absolutamente todo mundo tem celular inteligente que mostra a hora perfeitamente?" Mas minha mãe Luciana me obrigou a fingir. Me fez chorar lágrimas falsas de felicidade e emoção na frente dela, para que a velha burra continue pagando absolutamente tudo que a gente precisa nessa casa bonita. Os 3 amigos de Gabriel estouraram em gargalhadas escandalosas, se dobravam literalmente de tanto rir, se batiam nas pernas entre eles como se tivessem acabado de ouvir a melhor piada das suas vidas. Um deles, um garoto alto e magro, com um boné de marca cara que reconheci como sendo Vinícius do time de futebol da escola, perguntou entre risos incontroláveis: "Espera, espera. Sério que sua avó chora de emoção de verdade quando dão qualquer coisa barata para ela, assim tão fácil de enganar completamente?" Gabriel assentiu com a cabeça vigorosamente, sorrindo com aquele sorriso zombeteiro e cruel que jamais tinha visto no rosto dele antes. Um sorriso que me despedaçou a alma em 1000 pedaços minúsculos. "Sim, minha avó é completamente patética e ridícula. Você pode dar literalmente uma bugiganga horrível de R$ 30 comprada em qualquer loja de R$ 1,99, e ela imediatamente pensa que você ama ela com todo o seu coração e sua alma. Minha mãe sempre me diz que é porque minha avó está completamente sozinha no mundo e desesperada para receber qualquer tipo de atenção e carinho da nossa parte, de qualquer um, na verdade." Senti que minhas pernas começavam a tremer violentamente embaixo do meu corpo, que o piso de mármore se movia como se tivesse um terremoto, mas simplesmente não conseguia me mover daquele lugar horrível. Estava completamente paralisada, congelada como uma estátua de gelo naquele espaço atrás da porta de vidro, observando impotente enquanto meu próprio neto,
aquele menino que eu tinha carregado nos braços quando era um bebê indefeso, aquele menino para quem eu tinha cantado canções de ninar durante noites inteiras quando ficava doente, destruía meu coração e minha dignidade com cada palavra venenosa que saía da boca dele. Então, como se a cena não pudesse piorar mais, vi Luciana sair da casa principal pela porta dos fundos da cozinha, caminhando elegantemente com seu vestido de grife caro, carregando uma bandeja grande de prata brilhante, repleta de copos altos cheios até a borda de limonada fresca com gelo e rodelas perfeitas de limão para os garotos sedentos. Minha filha, minha única filha no mundo, a mulher que eu passei a amparar sozinha desde que Roberto morreu há 8 anos, caminhou sorridente em direção ao grupo de adolescentes zombeteiros com passos seguros e confiantes. Gabriel a viu se aproximando e perguntou em voz alta e clara, sem nenhuma vergonha aparente: Mãe, conta pros meus amigos se é verdade que minha avó paga essa casa inteira todo mês. Luciana deixou a bandeja pesada sobre a mesa elegante do jardim, ajeitou uma mecha rebelde de cabelo perfeitamente tingido atrás da orelha, com um movimento casual, e respondeu com uma risada natural e confortável, que soava ensaiada. É completamente verdade, meu amor. Minha mãe é útil somente para uma coisa específica nessa vida, a carteira gorda cheia de dinheiro dela. Graças a ela e a todo o dinheiro acumulado dela, é que a gente pode viver confortavelmente nessa casa bonita que a gente tanto gosta. As palavras saíram da boca da minha própria filha com tanta naturalidade, com tanta frieza calculada, que me atingiram 1000 vezes mais forte que qualquer soco físico que eu tivesse recebido na vida. Gabriel continuou perguntando com curiosidade adolescente genuína: Mas mãe, ela paga a casa inteira mesmo? Quanto dinheiro é isso exatamente todo mês? Luciana se sentou confortavelmente em um dos móveis caros do jardim, junto com os garotos. Cruzou as pernas elegantemente e respondeu como se estivesse discutindo o tempo ou qualquer assunto trivial sem importância. Ela paga o financiamento completo direto para o banco todo mês, através de um débito automático que eu configurei na conta dela há 5 anos. São R$ 8.000 por mês. Mas sabe o que é mais engraçado? Eu disse para ela que eram só 3.000, e a burra nunca conferiu o extrato direito, nunca questionou uma única vez. Simplesmente aceita tudo que eu digo como uma idiota obediente e submissa. E além do financiamento, ela ainda paga a escola do Gabriel, me dá empréstimos que eu nunca devolvo e distribui presentes caros para todo mundo. Basicamente, ela banca nossa vida inteira sem perceber. O mundo inteiro parou completamente naquele momento preciso. Meu cérebro começou a processar a informação automaticamente, embora não quisesse fazer isso. O financiamento real era de R$ 8.000 mensais, não 3.000 como Luciana tinha me dito quando configurou o débito automático na minha conta há 5 anos. E eu, confiando cegamente na minha própria filha, nunca tinha conferido os extratos com atenção. Só olhava o saldo geral e achava que estava tudo certo. Minha mente matemática começou a fazer os cálculos horríveis automaticamente, sem poder pará-los mesmo que quisesse. R$ 8.000 por mês durante 60 meses eram R$ 480.000 só de financiamento. Mais 4.000 da escola de Gabriel por mês. Mais os empréstimos nunca devolvidos. Mais os presentes caros. Mais as emergências. Luciana tinha construído todo um sistema para me explorar de múltiplas formas ao mesmo tempo. E eu, achando que estava ajudando minha filha por amor, estava sendo sistematicamente usada como caixa eletrônico humano durante 5 anos completos da minha vida. Um dos amigos de Gabriel, um garoto gordinho com óculos grossos, assobiou impressionado e disse: Sua mãe é uma gênia total, Gabriel. Isso é muito inteligente da parte dela. Vinícius acrescentou rindo. E os presentes que trocaram ontem na ceia de Natal? Ouvi por aí que sua avó é super generosa com presentes caros para todo mundo. Gabriel levantou o relógio de R$ 2.500 de novo, fazendo-o girar no ar com desdém total, e disse com orgulho malicioso: Eu pessoalmente dei para minha avó burra uma camiseta regata horrível e brega que comprei numa loja de desconto do centro. Me custou exatamente R$ 30 miseráveis. Foi literalmente a primeira coisa feia e barata que encontrei nas prateleiras de oferta. Luciana soltou outra gargalhada genuína, claramente divertida com toda a situação, e acrescentou com orgulho evidente na voz:
E eu dei para minha mãe aquela blusa de poliéster barato e comum que vendem no mercado por quase nada. Gastei exatamente R$ 50 na blusa. Com os 30 da camiseta que Gabriel deu, foram R$ 80 no total para os 2 presentes combinados que demos para ela. Enquanto isso, ela nos deu tipo R$ 15.000 completos em presentes caros para absolutamente todos nós, mais outros R$ 5.000 em dinheiro vivo que ela distribuiu generosamente nos envelopes de Natal. As risadas continuaram ressoando cruelmente no jardim perfeito. Se misturavam horrivelmente com o som relaxante da água da piscina e com as batidas aceleradas e dolorosas do meu coração, que parecia querer sair violentamente do meu peito. Senti que não conseguia respirar adequadamente, que o ar quente tinha ficado denso e pesado como chumbo, que as lágrimas quentes começavam a se acumular perigosamente nos meus olhos, mas me recusava terminantemente a deixá-las cair ali mesmo. Não daria a eles o prazer sádico de me ver completamente destruída e humilhada. Dei um passo trêmulo para trás com extremo cuidado de não fazer absolutamente nenhum barulho que me denunciasse. As chaves do meu carro velho tremiam tanto na minha mão suada que tive que apertar o punho com toda a minha força para evitar que fizessem barulho e me descobrissem espionando. Caminhei de volta para a entrada principal da casa com passos completamente silenciosos. Abri a porta principal de entrada, que felizmente não fez nenhum barulho rangendo, porque Luciana tinha acabado de passar óleo perfeitamente em todas as dobradiças na semana passada, se gabando de como mantinha bem sua casa bonita. Saí para a varanda elegante, fechei a porta pesada com cuidado extremo e caminhei como zumbi até meu carro velho e detonado, estacionado na rua em frente à mansão. Entrei no carro tremendo. Fechei a porta com um baque seco, coloquei minhas mãos trêmulas no volante de plástico gasto e fiquei ali sentada durante 5 minutos completos, sem conseguir mover um único músculo do meu corpo, processando lentamente cada palavra horrível que acabava de ouvir, sentindo como cada frase cruel se repetia na minha cabeça, como um disco arranhado torturador que não parava de tocar a mesma música dolorosa e devastadora, uma e outra vez, sem piedade. Meu neto Gabriel tinha me chamado de burra e patética. Minha filha Luciana tinha confirmado publicamente que eu só servia para uma coisa: meu dinheiro. E durante 5 anos completos, tinham me explorado sistematicamente de todas as formas possíveis, enquanto eu acreditava honestamente que estava ajudando eles por amor familiar puro. Quantas outras mentiras mais havia que eu não sabia ainda? Que outras coisas horríveis tinham me feito sem que eu percebesse? Quantas vezes tinham rido cruelmente de mim pelas minhas costas durante esses anos? Que decisão eu tomaria agora que sabia a verdade completa? Como reagiriam quando descobrissem o que eu estava prestes a fazer? Meu nome completo e legal é Carmen Ferreira, viúva de Souza. Tenho exatamente 65 anos de idade completos e tenho sido viúva solitária desde há precisamente 8 anos, quando perdi meu esposo amado. Meu querido esposo Roberto era um arquiteto extremamente bem-sucedido e muito reconhecido em toda a cidade e arredores. Ele projetava edifícios comerciais impressionantes e residências de luxo espetaculares para clientes muito ricos e importantes. Durante 33 anos completos de casamento absolutamente feliz e harmonioso, Roberto e eu trabalhamos sempre juntos como uma equipe perfeitamente coordenada. Ele projetava estruturas bonitas e ganhava muito bem economicamente. Eu administrava nosso dinheiro familiar com muita inteligência e disciplina férrea. Quando Roberto faleceu repentinamente de um infarto cardíaco massivo há 8 anos, me deixando completamente sozinha nesse mundo cruel, me deixou como herança nossa casa própria, bonita, completamente quitada, sem nenhuma dívida pendente. Uma casa linda de 3 quartos espaçosos, em um bairro muito tranquilo e seguro de classe média. Também me deixou investimentos muito inteligentes e bem planejados em fundos de poupança governamentais e títulos do Tesouro que geram rendimentos modestos, mas constantes, e uma pensão de viuvez extremamente generosa que o governo me deposita exatamente R$ 10.000 todo mês sem nenhuma falta. Além de absolutamente tudo isso, Roberto e eu tínhamos economias conjuntas de exatamente R$ 1.800.000 que juntamos com muito esforço e sacrifício durante todos esses anos longos de casamento trabalhador, guardados bem seguros em uma conta bancária especial que gera rendimentos modestos mas constantes todo mês. Luciana é minha única filha nesse mundo. Tem atualmente 36 anos de idade e está casada há 15 anos com Marcos, um homem que, segundo ele mesmo,
Administra um negócio próprio de venda de peças e acessórios para automóveis que supostamente sempre está em terrível crise econômica, sempre à beira perigosa da falência total, sempre precisando urgentemente de mais um empréstimo para poder se salvar da ruína. Há exatamente 5 anos completos, num dia chuvoso de maio que absolutamente nunca esquecerei enquanto viver, Luciana chegou na minha casa chorando completamente desesperada e histérica. Me contou entre soluços terríveis e entrecortados que Marcos tinha comprado uma casa enorme sem consultá-la absolutamente nada, sem fazer nenhum tipo de contas financeiras, sem pensar nem por um segundo nas consequências econômicas graves. Já tinham se mudado completamente para essa casa nova, mas agora descobriam, horrorizados, que não conseguiam pagar o financiamento mensal, e o banco os ameaçava seriamente com tomar o imóvel. Eu, sem pensar absolutamente 2 vezes, porque era minha única filha sofrendo terrivelmente e precisando desesperadamente de mim, ofereci de imediato com o coração na mão. Eu pago o financiamento completo todo mês sem problema, meu amor. Não quero, sob nenhuma circunstância, que vocês percam essa casa bonita. Luciana me abraçou chorando incontrolavelmente de felicidade e alívio e me disse com voz trêmula e quebrada: "São somente R$ 3.000 por mês, mãe. Por favor, nos ajuda. É temporário só até o negócio do Marcos melhorar e se estabilizar economicamente." Aceitei sem hesitar nem um único segundo, pensando completamente honesta e ingenuamente que era um empréstimo temporário de só alguns meses que depois me devolveriam agradecidos quando a situação econômica deles melhorasse significativamente. Mas os meses se transformaram gradualmente em anos completos e Luciana absolutamente sempre tinha desculpas perfeitamente preparadas para não me devolver nem um único real. Esse mês foi economicamente muito pesado pra gente, mãe. Marcos teve gastos completamente inesperados com um negócio problemático. Gabriel precisou de aparelho dentário caríssimo para os dentes dele. O carro quebrou gravemente e tivemos que consertar urgentemente. Durante 5 anos completos, paguei esse financiamento absolutamente religiosamente, todo mês sem falhar nunca. Mas além do financiamento que eu acreditava ingenuamente serem só R$ 3.000 mensais, também pago completamente a mensalidade mensal da escola particular caríssima de Gabriel, que custa exatamente R$ 4.000 todo mês. Empresto dinheiro constantemente para Luciana para suas supostas emergências urgentes, que absolutamente nunca me devolve nenhum real, e dou presentes extremamente caros em absolutamente cada ocasião especial que existe. Aniversários, bodas, formaturas, Natal, Ano Novo, Dia das Mães. Minha pensão de R$ 10.000 não cobria tudo isso, então eu completava com os rendimentos dos investimentos e ia consumindo aos poucos a poupança que Roberto e eu tínhamos construído com tanto sacrifício. Cheguei na minha casa tremendo violentamente da cabeça aos pés como se tivesse febre altíssima. O volante do carro estava completamente molhado e escorregadio do suor nervoso das minhas mãos trêmulas. Minhas pernas fracas mal me sustentavam quando finalmente desci com dificuldade do veículo velho na minha garagem. Entrei direto no meu escritório pessoal, sem parar em nenhum outro lugar da casa. Aquele cômodo pequeno e aconchegante onde meu falecido esposo Roberto costumava trabalhar durante horas nos seus projetos arquitetônicos complicados e que agora uso principalmente para pagar todas as minhas contas mensais e organizar meticulosamente todos os meus documentos importantes. Tirei dos arquivos metálicos todos os papéis importantes que tinha guardado cuidadosamente durante esses 5 anos completos. Extratos bancários detalhados dos últimos 60 meses consecutivos. Recibos amarelados de transferências eletrônicas, ordenados perfeitamente por data cronológica. Extratos mensais impressos de todos os meus gastos registrados. Absolutamente tudo estava ali guardado, meticulosamente organizado, em pastas coloridas. Porque meu falecido esposo, Roberto, me ensinou desde jovem a ser extremamente disciplinada e organizada com todas as finanças familiares. Mas guardar papéis organizados é uma coisa. Conferir cada linha do extrato é outra, e eu, confiando cegamente na minha filha, nunca tinha feito isso. Me sentei pesadamente na cadeira giratória da escrivaninha antiga de madeira escura e comecei a fazer todos os cálculos matemáticos necessários com uma calculadora científica velha, verificando obsessivamente cada número 2 e 3 vezes para me certificar completamente de que não estava cometendo nenhum erro nas minhas contas. A verdade matemática fria era absolutamente irrefutável e completamente devastadora.
O débito automático que saía da minha conta todo mês era de R$ 8.000. Não 3.000 como Luciana tinha me dito quando configurou o pagamento há 5 anos. Eu tinha confiado cegamente nela e nunca conferi os extratos direito. R$ 8.000 multiplicados por 60 meses eram R$ 480.000 que eu tinha pago no financiamento da casa deles. Mas a traição ia além disso. Além dos 8.000 mensais do financiamento, eu também pagava 4.000 da escola de Gabriel, dava empréstimos que nunca eram devolvidos, financiava emergências que apareciam todo mês e distribuía presentes caros em todas as ocasiões. Luciana tinha me transformado em um banco particular sem que eu percebesse. E o pior de tudo, ela se gabava disso para o filho adolescente e os amigos dele, me chamando de burra e patética. As lágrimas começaram a cair copiosamente sobre os papéis importantes espalhados na escrivaninha, manchando os números impressos com tinta, borrando os valores claros. Mas não eram lágrimas de tristeza profunda, nem de autopiedade patética. Eram lágrimas de raiva pura e incontrolável, de indignação moral absoluta, de dor emocional profunda se transformando rapidamente em fúria justificada. Procurei freneticamente entre todos os meus documentos organizados até encontrar finalmente os extratos bancários dos últimos meses. E ali estava a verdade que eu tinha ignorado por 5 anos. Um débito automático de R$ 8.000 todo mês, não 3.000 como eu achava. O lançamento aparecia no extrato apenas como DEB Auto Imob, sem especificar o valor por extenso, e eu nunca tinha prestado atenção naquele número. Luciana tinha sido quem configurou o pagamento automático no meu banco há 5 anos, dizendo que eram 3.000. E eu, confiando cegamente na minha própria filha, nunca tinha conferido os extratos linha por linha. Só olhava o saldo geral no final do mês e, como sempre sobrava alguma coisa, achava que estava tudo certo. Que idiota eu tinha sido. Peguei meu celular velho com mãos que ainda tremiam incontrolavelmente e disquei com dedos trêmulos o número de atendimento ao cliente do banco. Uma atendente jovem atendeu com voz amável e profissional. Banco do Brasil, muito bom dia. Em que posso ajudá-la hoje? Pedi com voz firme falar urgentemente com um gerente. Expliquei brevemente que era um assunto extremamente urgente e importante, relacionado diretamente com um financiamento imobiliário ativo. Me transferiram para outro ramal depois de aproximadamente 5 minutos eternos de espera, escutando música instrumental horrível e repetitiva. Um homem maduro com voz profissional e séria se identificou formalmente. Aqui é o Dr. Oliveira, gerente de créditos imobiliários. Em que posso servi-la concretamente hoje, senhora? Respirei profundamente várias vezes e expliquei a situação completa com voz trêmula, mas firme e determinada. Dr. Oliveira, meu nome completo é Carmen Ferreira, viúva de Souza. Durante os últimos 5 anos completos, estive pagando absolutamente religiosamente o financiamento de uma casa que está registrada no nome da minha filha Luciana Souza e do marido dela, Marcos Almeida, através de um débito automático agendado da minha conta. Eu não sou a titular do financiamento, mas sou definitivamente quem realiza todos os pagamentos mensais pontuais de exatamente R$ 8.000. Quero cancelar imediatamente esse débito automático de forma permanente e irreversível. Houve um silêncio longo e desconfortável do outro lado da linha telefônica. Depois, o Dr. Oliveira respondeu cuidadosamente. Entendo perfeitamente sua situação delicada, Sra. Ferreira. Permita-me verificar cuidadosamente a informação específica no nosso sistema. Escutei claramente o som de teclas de computador sendo pressionadas rapidamente durante 1 minuto longuíssimo. Senhora Ferreira, localizei com sucesso o financiamento no nosso sistema. Efetivamente, confirmo que a senhora tem um débito automático configurado que realiza os pagamentos mensais absolutamente pontualmente durante os últimos 60 meses consecutivos, sem nenhuma falta. No entanto, devo informá-la oficialmente que a senhora não é a titular registrada desse financiamento. Os titulares são Luciana Souza e Marcos Almeida, mas a senhora tem absolutamente todo o direito de cancelar o débito automático em qualquer momento que decidir. Respondi com determinação férrea. Então cancelo oficialmente a partir desse momento exato. Não vou realizar o pagamento desse mês, nem absolutamente nenhum pagamento futuro jamais. Quero que os titulares legais sejam notificados imediatamente dessa decisão final. O Dr. Oliveira continuou com tom profissional. Entendido perfeitamente, Sra. Ferreira.
Será enviada uma notificação oficial por escrito aos titulares do financiamento, informando-os claramente que o pagamento mensal não foi realizado e que eles têm exatamente 30 dias corridos para se regularizarem com o financiamento vencido. Caso contrário, o banco iniciará procedimentos legais de cobrança e, eventualmente, de retomada do imóvel. Agradeci sinceramente ao Dr. Oliveira pela ajuda profissional. Desliguei o celular e fiquei sentada na minha escrivaninha chorando durante vários minutos sem parar. Mas essas lágrimas eram completamente diferentes. Não eram lágrimas de vítima indefesa, eram lágrimas de raiva completamente justificada, de dignidade finalmente se recuperando depois de anos, de uma mulher que finalmente tinha dito basta de forma definitiva. No meio da tarde, algumas horas depois de ter saído em silêncio do jardim da casa de Luciana, meu celular velho começou a tocar com insistência desesperada. Era minha filha ligando. Deixei tocar exatamente 4 vezes antes de finalmente atender. Quando finalmente apertei o botão verde para aceitar a ligação, escutei a voz completamente histérica de Luciana gritando sem nenhum controle. Mãe, o banco acabou de me ligar há apenas 10 minutos. Me disseram que você cancelou o pagamento do financiamento desse mês. Isso tem que ser definitivamente um erro. Por favor, me diz que é um erro. Respondi com uma voz surpreendentemente tranquila e fria que não reconheci como sendo minha própria. Não é nenhum erro, Luciana. Cancelei eu pessoalmente. Falei diretamente com o gerente do banco e expliquei que não vou mais pagar sob nenhuma circunstância. Luciana gritava pelo telefone com tanta força descontrolada que tive que afastar fisicamente o aparelho vários centímetros do meu ouvido para não ficar completamente surda. O que você está dizendo exatamente? Por que diabos você faria algo tão drástico sem me avisar absolutamente nada? Mãe, a gente vai perder a casa se você não pagar o financiamento. O banco vai tomar nossa casa. Respondi com a mesma calma estranha que me surpreendia até a mim mesma. Não, Luciana. Vocês vão ter que sair dessa casa. Eu simplesmente vou deixar de pagá-la, porque não é minha responsabilidade, nem minha obrigação moral. Luciana mudou o tom imediatamente para um de súplica desesperada e manipuladora. Mas você prometeu solenemente nos ajudar há 5 anos. Disse que nos apoiaria sempre. Somos família. Famílias de verdade se ajudam incondicionalmente. Senti a raiva crescer perigosamente dentro do meu peito como uma onda gigante. Me diz uma coisa específica, filha. O financiamento da sua casa grande. De quanto é realmente todo mês? Houve um silêncio absolutamente total do outro lado da linha telefônica. Podia escutar claramente a respiração acelerada de Luciana. Podia sentir fisicamente o pânico crescente dela através do telefone. Finalmente, depois de 10 segundos eternos e insuportáveis, Luciana gaguejou nervosamente. É de... Já te disse, mãe. São 3.000 reais como sempre te disse. A interrompi com voz firme como aço. Mentira descarada. É de exatamente 8.000 reais todo mês. Durante 5 anos completos, você mentiu absolutamente descaradamente na minha cara. Você configurou o débito automático na minha conta dizendo que eram 3.000, mas na verdade eram 8.000. Me roubou 5.000 reais todo mês sem que eu percebesse. Luciana começou a chorar. Podia escutar os soluços entrecortados claramente. Mãe, A gente pode explicar tudo isso. Deixa eu te explicar as circunstâncias. A interrompi de novo sem piedade. Explicar o que exatamente, Luciana? Hoje fui na sua casa levar a sobremesa esquecida do Natal. A travessa ainda deve estar na sua bancada da cozinha, se você quiser conferir. Escutei pessoalmente seu filho Gabriel dizer para os amigos adolescentes dele que sou tão burra e patética que choro de agradecimento por qualquer presente barato que me dão. Escutei ele dizer essas palavras exatas com meus próprios ouvidos. O choro de Luciana se intensificou dramaticamente, mas não disse absolutamente nada defensável. Continuei falando com voz cada vez mais firme. Escutei claramente que você deu para sua própria mãe uma blusa de poliéster barata de 50 reais no Natal. Enquanto isso, eu te dei 5.000 reais em dinheiro vivo nos envelopes. Mais presentes caríssimos para absolutamente todos vocês. Mais o relógio de 2.500 reais para o Gabriel. Luciana tentou se defender fracamente. Mãe, Gabriel não quis dizer isso de verdade. É um adolescente imaturo. Adolescentes falam besteiras sem pensar nas consequências. A raiva explodiu violentamente dentro de mim. E te escutei rindo abertamente, Luciana. Te escutei com meus próprios ouvidos rindo quando Gabriel disse essas coisas horríveis sobre mim.
Te escutei dizer textualmente que eu só sirvo para uma coisa: minha carteira. Luciana tentou mudar de tática rapidamente. Mãe, você estava escutando conversas privadas sem a gente saber. Isso não está certo moralmente. Foi uma conversa privada entre Gabriel e os amigos jovens dele. Senti uma fúria que nunca antes tinha experimentado em toda a minha vida. Conversa privada, você diz? Na sua casa que eu pago com meu dinheiro, nesse jardim com móveis que provavelmente também comprei eu indiretamente, nessa piscina que vocês mantêm com o dinheiro que me roubam todo mês. Luciana respirava agitadamente. A gente não te roubou, mãe. Por favor, não usa essa palavra tão horrível. Você nos ajuda porque quer fazer isso, porque nos ama, porque somos sua família. Respondi. Vocês me roubaram exatamente R$ 300.000 durante 5 anos, mentindo para mim sobre o valor real do financiamento. Isso não é ajuda, Luciana. Isso é roubo, fraude, abuso de confiança familiar. Luciana começou a suplicar abertamente. Mãe, por favor, te imploro de joelhos. A gente precisa desesperadamente desse pagamento mensal do financiamento. Marcos e eu não conseguimos pagar sozinhos nesse momento econômico. O negócio dele está passando por uma fase terrível. A interrompi com sarcasmo. Uma fase ruim? O negócio do Marcos está em fase ruim há 5 anos consecutivos completos? Ou simplesmente vocês se acostumaram confortavelmente a viver do meu dinheiro enquanto zombavam de mim pelas minhas costas? Luciana chorava incontrolavelmente. A gente não zombava de você, mãe. Isso não é verdade. Foi só uma conversa boba. Gabriel é um adolescente imaturo. Fala coisas sem pensar. Respondi com frieza. Gabriel aprendeu diretamente de você, Luciana. Aprendeu que está perfeitamente bem usar a avó como caixa eletrônico humano. Aprendeu que está certo zombar dela porque é burra e sentimental. Você ensinou isso para ele com seu exemplo durante 14 anos completos da vida dele. Luciana tentou outro ângulo desesperado. Mãe, a gente precisa de você. Gabriel precisa de você. É seu único neto no mundo. Você vai abandonar seu único neto por algo que ele falou sem pensar? Essas palavras me doeram profundamente, mas me mantive firme. Não vou abandonar ninguém. Simplesmente vou deixar de financiar um estilo de vida que vocês não conseguem pagar sozinhos. Vou deixar de ser a burra que chora por presentes de R$ 30 enquanto dá 15.000. Luciana gritou. Você não pode fazer isso com a gente. A gente vai perder a casa. Gabriel vai ter que mudar de escola. Nossa vida inteira vai desmoronar completamente. Respondi com calma. Então vai ser hora do Marcos conseguir um emprego de verdade. De você trabalhar também pela primeira vez. De vocês viverem de acordo com os próprios meios reais. Como fazem as famílias normais e responsáveis. Luciana chorou. Mãe, por favor, me dá uma chance de consertar isso. Vou conversar seriamente com Gabriel. Vou educar ele melhor. A gente pode fazer terapia familiar, mas não corta seu apoio assim de repente. Eu disse, a decisão já está tomada. A banco já foi notificada oficialmente. Vocês têm 30 dias para se regularizarem sozinhos. Luciana desligou o telefone bruscamente sem se despedir. Decidi que precisava urgentemente de uma conversa cara a cara. Precisava olhar nos olhos deles quando dissesse toda a verdade completa sem filtros. Liguei para Luciana 1 hora depois e disse com voz firme e inabalável. Luciana, quero que você venha na minha casa agora mesmo. Você e Marcos juntos. Temos que conversar seriamente. E não vai ser por telefone. Luciana tentou resistir. Mãe, estou muito abalada emocionalmente. Não acho que seja boa ideia a gente se ver agora. A interrompi. Não é uma sugestão, Luciana. É uma exigência. Ou vocês vêm agora, ou nunca mais volto a atender as ligações de vocês. 1 hora depois, exatamente escutei a campainha da minha porta. Abri, e ali estavam Luciana e Marcos, ambos com caras de circunstância, ambos claramente nervosos. Os fiz entrar na sala e apontei o sofá. Sobre a mesa de centro tinha colocado todos os meus documentos perfeitamente organizados, extratos bancários de 5 anos, recibos de transferências ordenados cronologicamente, extratos de gastos, cálculos escritos à mão, tudo estava ali como prova irrefutável. Marcos tentou assumir o controle da situação como sempre fazia, com aquela voz condescendente que tanto me irritava. Dona Carmen, olha, entendo perfeitamente que a senhora esteja chateada pelo que escutou hoje, mas acho que está exagerando um pouco as coisas.
O interrompi com firmeza absoluta. Não te dei permissão para falar ainda, Marcos. Você vai sentar, vai calar a boca e vai escutar tudo o que eu tenho para dizer. Marcos ficou com a boca aberta, claramente surpreso, porque nunca tinha me escutado falar assim. Luciana estava pálida. Os olhos dela percorriam todos os documentos sobre a mesa com expressão de pânico crescente. Peguei o primeiro papel e li em voz alta. Calculei absolutamente tudo detalhadamente. Em 5 anos exatos, paguei R$ 480 mil no financiamento da casa de vocês. Marcos tentou interromper. Bom, e a gente agradece profundamente. Levantei a mão exigindo silêncio. Ainda não terminei de falar. Mas você, Luciana, me disse há 5 anos que o financiamento era de R$ 3 mil mensais, não de 8 mil. A diferença são R$ 5 mil todo mês. 5 mil multiplicados por 60 meses são R$ 300 mil. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado com faca. Luciana olhava para o chão, incapaz de sustentar meu olhar. Marcos se remexia desconfortável no sofá. Continuei falando enquanto tirava mais papéis. Também calculei tudo o mais que dei para vocês. Mensalidade da escola particular de Gabriel durante 5 anos, R$ 240 mil. Empréstimos que vocês nunca me devolveram e que tenho documentados aqui, R$ 80 mil. Presentes caros, ajudas para supostas emergências de vocês, consertos dos carros de vocês, viagens que financiei, outros R$ 100 mil conservadoramente. Fiz uma pausa dramática antes de continuar. O total é devastador. R$ 900 mil que dei para vocês em 5 anos. Mais da metade de todas as economias que Roberto e eu juntamos durante 33 anos de casamento. Luciana finalmente levantou o rosto. Tinha os olhos vermelhos e inchados. Mãe, a gente nunca pensou que você estava fazendo a conta de tudo. Senti a raiva explodir de novo. Não estava fazendo conta, Luciana. Até hoje. Até escutar que para você eu sou tão burra que choro por presentes de R$ 30, enquanto vocês gastam uma fortuna das minhas economias no estilo de vida luxuoso de vocês que não conseguem pagar sozinhos. Marcos tentou se justificar. Olha, dona Carmen, admito que o comentário de Gabriel foi muito desrespeitoso e vou conversar seriamente com ele. Vou ensinar boas maneiras para ele. O olhei diretamente nos olhos. Não quero que você converse com ele. Não quero que ensine nada para ele. Porque o que preciso que fique absolutamente claro aqui e agora é isso. Acabou tudo. Luciana se sobressaltou. O que acabou exatamente? Respondi com voz firme como aço. O banco, o caixa eletrônico que se chama Carmen, fechou permanentemente. Não vai ter mais pagamento de financiamento, não vai ter mais pagamento de mensalidade, não vai ter mais empréstimos. Não vai ter mais presentes caros. Acabou completamente. Marcos se levantou com raiva. A cara dele ficou vermelha. A senhora vai castigar a própria filha, o próprio neto? Pelo que um adolescente estúpido falou? Essa é a ideia de família da senhora? Me levantei também, enfrentando-o cara a cara pela primeira vez em 15 anos. Não, Marcos. Não estou castigando vocês. Estou libertando vocês da terrível carga de ter uma mãe e avó tão burra que só serve para dar dinheiro. Agora vocês vão ser completamente livres para viver a vida de vocês sem meu dinheiro estúpido. Luciana se levantou também chorando. Mãe, por favor, não faz isso. A gente pode consertar tudo. A gente pode conversar. A gente pode fazer terapia familiar. Eu posso te devolver o dinheiro aos poucos. A olhei com tristeza profunda. Com que dinheiro você vai me devolver, Luciana? Com o dinheiro que Marcos ganha no negócio dele que sempre está em crise? Com o dinheiro que você não ganha porque nunca trabalhou um único dia na sua vida adulta? Marcos gritou. Isso é ridículo. A senhora é mãe dela. Mães ajudam os filhos. Respondi com calma fria. Ajudei ela durante 36 anos completos. Dei tudo o que tinha para dar. E descobri que para ela eu era só uma burra com carteira gorda. Então agora vou ajudar ela de verdade, ensinando ela a viver com os próprios recursos. 3 meses completos passaram desde aquele dia terrível que mudou tudo. 3 meses desde que Luciana e Marcos saíram da minha casa furiosos, gritando que eu era uma mãe ruim, que estava abandonando eles, que ia me arrepender. O banco deu 30 dias para eles se regularizarem com o financiamento. Não conseguiram. Deram mais 30 dias de prazo. Também não conseguiram.
No final do terceiro mês, Luciana e Marcos não tiveram outra opção senão vender a casa grande de 4 quartos com piscina às pressas, antes que o banco a tomasse, porque simplesmente não conseguiam pagar R$ 8.000 mensais de financiamento com a própria renda deles. Se mudaram para um apartamento alugado pequeno de 2 quartos, num bairro menos elegante. Gabriel teve que mudar da escola particular cara para uma escola pública gratuita do governo. Os móveis de design tiveram que ser vendidos. O estilo de vida luxuoso que tinham levado durante 5 anos desapareceu da noite para o dia. Luciana me ligou exatamente 47 vezes durante esses 3 meses. Atendi somente 3 dessas ligações. Nas 3 conversas, Luciana tentou se desculpar com palavras que pareciam ensaiadas, mas sempre, inevitavelmente, terminava pedindo ajuda financeira. Mãe, só preciso de um empréstimo pequeno de R$ 3.000 para esse mês. Mãe, Gabriel precisa de material escolar e não tenho dinheiro. Mãe, por favor, só dessa vez mais. Minha resposta foi sempre a mesma palavra curta. Não. Marcos tentou vir na minha casa 2 vezes sem avisar, tocando a campainha insistentemente durante 10 minutos. Não abri a porta nenhuma das 2 vezes. Gabriel me escreveu uma carta longa de desculpas que claramente tinha sido ditada por Luciana com palavras maduras demais para um garoto de 14 anos. Li uma vez e guardei numa gaveta sem responder. Com o dinheiro que agora economizava todo mês, aqueles R$ 12.000 que já não gastava em financiamento e mensalidade, tomei uma decisão que nunca tinha ousado tomar antes. Fui viajar sozinha. Pela primeira vez na minha vida, aos 65 anos de idade, peguei um avião internacional e fui para a Europa durante 2 meses completos. Visitei Paris e caminhei pelas margens do Sena, sentindo uma liberdade que não tinha experimentado jamais. Conheci Roma e me maravilhei com o Coliseu e a Capela Sistina. Percorri Barcelona e provei tapas deliciosas em pequenos restaurantes do bairro gótico. Nessa viagem conheci um grupo maravilhoso de mulheres da minha idade, viúvas como eu, independentes como eu, que também tinham decidido viver para elas mesmas depois de anos de sacrifício. Ficamos amigas de verdade, trocamos números de telefone, prometemos continuar viajando juntas. Voltei para o Brasil completamente renovada, com uma perspectiva de vida completamente diferente, com uma energia que não sentia desde antes de Roberto morrer. Luciana viu as fotos das minhas viagens que publiquei nas redes sociais. Me escreveu uma mensagem furiosa, cheia de ressentimento. Você tem dinheiro suficiente para viajar pela Europa durante 2 meses, mas não tem dinheiro para ajudar sua própria filha que está passando dificuldades financeiras. Respondi com só 4 palavras que resumiam tudo. Sim, exatamente isso. 6 meses depois do cancelamento do financiamento, num sábado de manhã, Luciana apareceu na minha porta sem avisar. Trouxe Gabriel com ela. Quando abri a porta, Gabriel tinha lágrimas de verdade escorrendo pelo rosto, não as lágrimas falsas que fingiu naquele Natal. Me disse com voz quebrada: Vó, sinto muito mesmo. Fui um idiota completo, fui cruel, fui estúpido, sinto sua falta todo dia. Por favor, me perdoa. Olhei para ele durante um longo momento em silêncio. Vi meu neto, aquele garoto que estava crescendo, que estava aprendendo lições duras sobre as consequências das ações dele. Senti algo inesperado, pena genuína, mas não o suficiente para ceder. Não o suficiente para voltar a ser a avó burra. Respondi com honestidade: Gabriel, te perdoo completamente, mas perdoar não significa esquecer o que aconteceu, e definitivamente não significa voltar a ser seu caixa eletrônico pessoal. Luciana tinha olheiras profundas, parecia cansada, derrotada. Mãe, a gente está realmente lutando financeiramente. Marcos finalmente perdeu o negócio dele por completo. Eu tive que conseguir emprego pela primeira vez na minha vida e ganho muito pouco. A gente precisa desesperadamente da sua ajuda. Respondi com calma. Existem programas de ajuda do governo, Luciana. Tem banco de alimentos. Tem opções. Eu já não sou uma dessas opções para vocês. Luciana finalmente explodiu com toda a raiva contida durante meses. Você é minha mãe. Mães supostamente ajudam os filhos sem condições. Mães supostamente estão sempre lá. Senti uma calma profunda antes de responder. Te ajudei durante 36 anos completos da sua vida, Luciana. Te dei absolutamente tudo o que tinha para dar. Te dei meu tempo, minha energia, meu dinheiro, meu amor incondicional. E um dia descobri que para você eu era só uma burra sentimental com carteira gorda. Então agora estou te dando a ajuda mais valiosa que posso dar.
a oportunidade de aprender a se virar sozinha. Foram embora sem se despedir. Hoje, um ano completo depois daquele 26 de dezembro que mudou tudo, vivo numa paz que não conhecia. Viajo regularmente com meu grupo de amigas novas. Exploramos diferentes países a cada poucos meses. Tenho um clube de leitura que se reúne na minha casa toda terça à tarde. Fiz aulas de pintura e descobri que tenho talento para paisagens. Investi parte inteligente das minhas economias em fundos que geram rendimentos e agora tenho renda passiva adicional todo mês. Luciana conseguiu emprego de tempo integral num escritório administrativo. É a primeira vez na vida dela que trabalha 8 horas por dia. Marcos encontrou emprego depois de 4 meses de busca. Trabalha em vendas para uma empresa de produtos eletrônicos. Estão aprendendo lentamente, dolorosamente a viver dentro dos próprios meios reais. Gabriel me visita uma vez por mês, sempre sozinho, sem os pais. Nessas visitas, fazemos a lição de matemática dele juntos, fazemos biscoitos, conversamos sobre a vida dele. Mas mantenho limites absolutamente claros. Não dou dinheiro vivo para ele. Não compro coisas caras para ele. Não pago as despesas dele. Dou meu tempo e minha atenção, que é o que ele realmente precisa. Meu neto Gabriel me chamou de burra e patética. Disse que eu chorava desesperadamente por qualquer presente barato, porque estava sozinha e precisava de atenção. E minha filha Luciana, a mulher que eu amparei e sustentei sozinha desde que Roberto morreu, riu abertamente e confirmou que eu só servia para uma coisa específica: meu dinheiro acumulado. Durante 5 anos completos, saíram R$ 8.000 mensais da minha conta para pagar o financiamento, mas eu achava que eram só 3.000 porque confiava cegamente na minha filha e nunca conferi os extratos direito. Durante 5 anos, me roubaram sistematicamente R$ 5.000 todo mês, e durante 5 anos, acreditei honestamente que estava ajudando eles por amor familiar puro. Mas não era amor o que sentiam por mim, era conveniência calculada, era costume cômodo, era abuso disfarçado de necessidade familiar. Quando cancelei aquele débito automático com uma ligação telefônica para o banco, não cancelei só um pagamento mensal, cancelei meu papel como a burra oficial da família, a que dava uma fortuna e recebia zombaria, a que chorava de agradecimento por presentes de R$ 80, enquanto dava mais de 20.000 em presentes e dinheiro sem pestanejar. Hoje sou completamente livre, livre de ser usada como caixa eletrônico humano, livre de ser a piada particular, livre de comprar amor que nunca foi real nem genuíno. Luciana perdeu a casa dos sonhos de 4 quartos. Gabriel teve que mudar para a escola pública. Marcos teve que conseguir emprego de verdade, pela primeira vez em anos. E eu ganhei algo que simplesmente não tem preço: minha dignidade recuperada. Porque acontece que não sou burra no final das contas. Sou uma mulher inteligente que finalmente aprendeu a lição mais importante da vida dela. O amor que você tem que comprar com dinheiro não é amor de verdade. E às vezes a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos não é dinheiro vivo. É a lição fundamental de que a mãe também tem limites, também tem dignidade e também merece respeito.